Gente, então hoje, finalizar a série Unidade. Diga, diz, muito bom. Mas ainda segue unido. Então diz, seguimos unidos. Muito bom. Mas nós vamos trabalhar então um tema bem interessante, queridos. Queria que você prestasse muita atenção, que tem como título Unidade que atrai a presença de Deus. Mais uma vez, unidade que atrai a presença de Deus. Vamos ler o texto, famoso texto, até nós cantamos agora a música chamada Atos 2, do versículo 1 ao 4. Vai estar escrito assim: quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa ficada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Amém? Pode aplaudir Deus por esse texto? Glória a Deus, hein? Esse texto aqui é fantástico, queridos, que nós vamos ver uma manifestação, eu digo que com certeza foi uma das mais espetaculares, né? Que foi o momento onde o Espírito Santo inaugura a sua entrada no planeta Terra. Olha que maravilha, é o momento que o Espírito Santo vem do céu. Jesus estava aqui, Jesus subiu e enviou o Espírito Santo. Então foi o momento que o Espírito Santo inaugura a sua presença na igreja. Ele já estava com Cristo antes, ele já estava em outros momentos manifestando, mas agora ele vem para se manifestar sobre aqueles que fossem crer em Cristo Jesus, né? E é interessante que nesse texto, você vai perceber o seguinte, vai dizer assim, que todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho. Gente, olha que interessante para nós entender isso aqui. Para nós entender esse texto, é rápido a explicação. Quando Jesus esteve na terra, ele sempre quis que toda a humanidade, pessoas de todas as nações, pudessem olhar para ele, pudessem ser salvos por ele. Jesus sempre quis que todas as nações se prostrassem a ele. Porém, como ele era um só, na sua singularidade física, ele teve 12 discípulos, ele teve ali 70 seguidores, foi indo, chegou até 500 pessoas. Mas ele mesmo não ia conseguir pastorear brasileiros, que até naquele ponto não tinha o Brasil ainda, né? Mas não ia poder ter brasileiros, não ia poder ter portugueses, não ia poder ao mesmo tempo pastorear judeus, pastorear italianos, ele não ia poder ao mesmo tempo pastorear pessoas de todas as nações, porque ele era um só. Então um dia ele falou para os seus discípulos, eu vou para uma cruz daqui a pouco, eu vou morrer por vocês como sacrifício, mas fiquem tranquilos, que eu vou ressuscitar, vou subir aos céus, e aí eu vou mandar o Consolador. Olha que legal, eu vou mandar o meu Espírito. Ou seja, quando Jesus estava na terra, as curas que ele fez, as pregações que ele fez, os milagres que ele realizou, foi tudo realizado pelo Espírito Santo que estava dentro dele. É tão verdade isso que quando ele tinha 30 anos, ele vai batizar nas águas, como aconteceu aqui. A Bíblia fala que o Espírito Santo vem sobre Jesus como uma pomba branca. A voz do Pai diz, esse é meu filho amado, em quem minha alma tem prazer. E a Bíblia fala então, que a partir dos 30 anos, Jesus vai receber oficialmente dentro dele o Espírito Santo. A partir dali a Bíblia fala que começa o ministério dele. Ele começa a expulsar demônios, começa a curar enfermos, começa a pregar, começa a confrontar, começa a fazer um tendel em Israel, gente. Isso que é legal, né? Ele começa a fazer um monte de coisas interessantes. Ressuscita mortos, prega a palavra e principalmente ensina as pessoas a como irem até Deus, a como agradarem ao Deus Pai. Beleza? Os discípulos também gostariam de ter esse poder. Os discípulos também se viam fazendo aquilo, mas eles não tinham o que Jesus tinha, que era o Espírito Santo. Então quando Jesus morre, ele ressuscita. E olha que interessante, gente. Quando chegou o dia de Pentecostes, para nós continuar entendendo isso aqui, o que é o Pentecoste? Você que é pentecostal, né? É daqui que surge o termo pentecostal.
Queridos, em Israel tinha uma festa que chamava-se Páscoa, que era quando eles foram libertos ali por Moisés, das mãos do Egito, das mãos do faraó, botaram sangue nos umbrais das portas, né? Aí depois dessa festa, queridos, nós tínhamos ali 40 dias depois, eram 10 dias de festa de Páscoa. 40 dias depois eles comemoravam a festa do Pentecoste, ou seja, a festa das colheitas. Aonde, Juliano, os judeus, eles pegavam uma foice e ficavam colhendo um monte de primícias, os principais frutos da terra, e entregavam a Deus. Por isso que essa festa era a festa dos Pentecostes. No dia que o Espírito Santo desce aqui, é exatamente o dia cinquentenário, pentecostal mesmo, aonde, por isso que aí fica fácil de entender, né, queridos? Vem se mover, vem essa presença, e aí foi no dia da festa de Pentecostes. Só que é interessante que quando Jesus ressuscita, a Bíblia fala que ele fica 40 dias ressuscitado. Queridos, quando Jesus ressuscita no terceiro dia após sua morte, ele não ressuscita, aparece e vai embora. Ele fica 40 dias com os discípulos, ensinando, preparando eles, que depois que ele subisse aos céus agora, quem ia representar a presença dele, quem ia fazer a obra deles, até chegar nos dias de hoje. Passa 40 dias, Jesus então vai mostrar ali em Atos capítulo 1, que ele se despede dos seus discípulos, ele sobe até os céus numa nuvem diante de todos que estavam ali, viram Jesus subindo numa nuvem, todos ficaram apavorados, aí um anjo aparece e diz: "Por que vocês estão apavorados? Da mesma maneira que Jesus subiu numa nuvem, ele vai voltar buscar vocês depois." É espetacular, espetacular, é top demais isso, é top demais. Ele sobe, aí a galera fica, bom, vamos orar agora, porque o Senhor Jesus nos falou de orar que Ele vai mandar o Espírito Santo. Olha que interessante, eles ficam todos reunidos num só lugar, orando ali. A Bíblia vai dizer que tinha mais ou menos 120 discípulos de Jesus, orando, dizendo: "Beleza, Senhor, o Senhor esteve conosco, o Senhor ressuscitou, o Senhor ficou 40 dias conosco, nós vimos o Senhor subindo, mas e o Espírito Santo? Nós queremos o Espírito Santo." Era 40 dias quando Jesus subiu. Faltava quanto de 40 até 50, gente? Quantos dias? Quanto? Isso, gente, não tem medo. Você quer matemática, mas não, aqui é igreja, aqui não é professor, aqui fica tranquilo. Ninguém vai te reprovar por você errar, né? Mas de 40 até 50 é 10 dias. Eles ficaram 10 dias orando, e o Senhor Jesus já estava à direita do Deus Pai, esperando chegar então no dia 50. Quando chegou o dia 50, quando chegou o dia de Pentecostes, que mostra a colheita, as primícias, o melhor para Deus, Jesus dá o melhor dele para a terra e envia o Espírito Santo. Isso é top. Eu fico imaginando Jesus lá em cima, falando assim: "Deus Pai, Tu fez a Tua obra no Antigo Testamento inteiro. Agora eu fiz a minha obra de morrer pelas pessoas, ressuscitei. Espírito Santo, vem cá. Chegou a Tua hora de descer. Agora, eu quero que você entre em todos aqueles que crerem em mim e faça eles terem o mesmo poder que eu tive na terra. Use eles da maneira que eu fui usado no planeta e incendeie o planeta através daquele povo lá embaixo que vai crer em mim." Rapaz do céu. É algo, rapaz, cara, é lindo demais. Eu não sei como é que tu está aí, mas eu todo o tempo seja presente do Espírito Santo aqui. Porque o Espírito Santo gosta de falar sobre ele. O Espírito Santo gosta que a gente mencione ele. Porque depois que Jesus subiu aos céus, quem está fazendo a obra na terra hoje é o Espírito Santo. Ele que está convertendo, ele que está salvando, ele que está curando, né? A Bíblia fala então que aqueles discípulos estavam reunidos ali, até que então o Espírito Santo vem. Rapaz, isso que é espetacular. Ele surge como? Como que ele surge, Cainá? Ninguém percebeu? Não, ele veio chamando atenção. Ele veio chamando atenção. Já veio com um vento impetuoso. O mundo escutou aquele vento. O que está acontecendo aí? Quando os caras olham para cima, dizendo fogo. Fogo, gente. Em formato de línguas. Olha só, gente. Naquilo os caras... O que é isso? Pum, e começa a falar em línguas. E começa a falar em línguas. E começa a profetizar. E começa a adorar a Deus. Eles ficam cheios do Espírito Santo. Aquele Espírito Santo que estava dentro de Jesus agora está dentro dos discípulos, cara. Os caras ficam totalmente possuídos pelo Espírito Santo. É tão espetacular
que a primeira coisa que eles fazem é começar a falar em línguas estranhas. Uns falam em línguas de anjos, outros começam a falar em línguas que eles não dominavam, como línguas de outras nações. Eles eram judeus e começaram a falar ali em vários outros tipos de língua de outras nações, que pessoas de outras nações olharam, mas como é que ele sabe falar a minha língua? Mas como esse cara aprendeu a minha língua? Ele falava ao mesmo tempo 3 línguas, e aí o pessoal começou, cara, o que está acontecendo? Aí o apóstolo Pedro pega, vocês vão ver isso. Gente, eu sei que vocês acham que nós estamos bêbados, loucos. Eu sei que vocês acham que nós estamos noiados. Mas rapaz, o Espírito Santo do Senhor está sobre nós agora. E quero falar para vocês, entreguem a vida para Jesus, esse mesmo Jesus que nós entregamos. Vocês vão receber o mesmo Espírito. Arrependam-se dos seus pecados, vivam uma nova vida, porque logo nós vamos estar subindo numa nuvem, saindo dessa terra. Quem crê nisso? 3.000 pessoas se convertem ao Senhor. A primeira pregação do Evangelho, então, teve 3.000 pessoas convertidas, pela pregação do apóstolo Pedro. Interessante, o apóstolo Pedro, aquele que negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. O mesmo apóstolo Pedro que precisou ser perdoado 3 vezes. E esse mesmo apóstolo Pedro, na sua primeira pregação, ganha 3.000 pessoas. Sabe qual que é o segredo aqui? Não importa o que tu fez, se Deus te perdoou, tu pode ser muito usado na tua vida ainda. Então você perceba que isso acontece. Mas por que eles tiveram todo esse mover? É porque cada um estava na sua casa olhando Netflix de Israel? Por que todos receberam o Espírito Santo ali, gente? Porque estava cada um pescando, estava um lá, estava outro lá, cada um pensando na sua vida, nas suas finanças, nos seus projetos pessoais? Não. Eles estavam todos reunidos em um só lugar, louvando a Deus, pensando em Deus, jogando adoração para Deus, esperando em Deus, confiando em Deus, quando de repente a presença do Senhor vem. Veja que a presença do Senhor não veio sobre os egípcios, sobre os babilônios, ou sobre as pessoas do lado das nações, não, veio sobre os crentes da época. Então, queridos, onde nós vamos trabalhar hoje? Eu vou trabalhar 3 pontos com vocês. Primeiro ponto: juntos preenchemos o vazio que Deus só preenche no coletivo. Todos representam coletividade em ação. Gente, é nítido que nós somos repartidos em 2 partes para buscar a Deus. A primeira parte é aquela que tu fecha a porta do teu quarto, é aquela que você está no carro, é aquela que está na tua sala, você abre a Bíblia, você busca Deus, você tem um tempo maravilhoso com Deus, você sente a presença de Deus. É você e Deus, é a tua individualidade sua com Deus. Você tem experiências, você tem sonhos e visões, você tem inspirações, você tem impressões. Deus te abençoa, Deus fala contigo, Deus tem prazer em estar somente contigo. 50% da presença, nosso irmão Valdir, bem-vindo, Valdir. 50% da presença de Deus nós buscamos ela individual. Porém, Deus deixou 50 outros por cento dentro de nós, no nosso espírito, que somente na coletividade com os irmãos, essa presença vai se manifestar. Então, o que acontece, gente? Quando você vem para a igreja, né, você veio agora aqui, você acabou de ver os batismos acontecendo aqui, você acabou de louvar a Deus, junto com todos que estão aqui. Eu tenho certeza que algumas coisas Deus começou a falar com você nesse exato momento. Se você estivesse em casa, você não teria ouvido o que tu ouviu aqui dentro. Se tu estivesse em qualquer outro lugar, você não teria recebido talvez aquela fala que Deus te colocou aqui hoje. Cada um tem uma individualidade aqui dentro, mas você não teria sentido aquela experiência que tu sentiu se tu não estivesse aqui dentro. Ou seja, nós temos que entender que é na coletividade que muitas vezes o Espírito Santo revela coisas especiais. Tenho certeza que muitos aqui são crentes há vários anos. Eu tenho certeza que você já participou de acampamentos de adolescentes, de jovens, que você nunca mais esqueceu. Eu tenho certeza que você já teve em apelos, seja aqui da nossa igreja viva, seja em outras igrejas, que Deus te chamou, que Deus te curou, que Deus te transformou, que Deus te impactou, que Deus colocou sobre você um sonho, um projeto. E isso foi aonde, queridos? Na presença da coletividade cristã. É ou não? Eu tenho certeza que se você começar a raciocinar aí, a lembrar, gente, você vai lembrar que é na coletividade que você recebeu os principais tipos de chamado sobre a tua vida.
E você sabe que é verdade isso. Quando Deus te traz à memória as principais experiências que você teve com Ele, a maioria é coletiva. A maioria é com alguém que impôs as mãos sobre você, é com alguém que orou por você. Aqui na oração Céus Abertos estava testemunhando de coisas que aconteceram no nosso meio, queridos. Pessoas dando máquina de lavar roupa, dando carro para a igreja. Tudo por quê, queridos? Porque no meio da coletividade, a gente conversa, a gente ora, a gente prega. As pessoas se tornam ainda mais corajosas para viver aquilo que elas querem viver. Então você sabe que a importância do coletivo, ela vai fazer esse 50% teu ser preenchido. O ponto 2, vamos lá. Comprometidos, atraímos a presença de Deus. Reunidos representa comprometimento. E somente os comprometidos atraem a presença de Deus, manifesta na coletividade. Gente, olha só. Então, quando você está aqui, reparem no que eu vou falar com vocês aqui, gente. Hoje você está aqui na celebração Graminha. Nós temos todo domingo. Todo domingo nós temos a celebração. Mas nós também temos aqui na igreja, toda segunda, oração Céus Abertos. Onde você vem aqui, você vai ver uma palavra, vai ouvir uma palavra de Deus, vai ouvir um testemunho, vai poder orar em grupo, vai poder orar individualmente, vai poder louvar, né? Aí você tem a possibilidade de ser atendido pastoralmente por mim ou pelos líderes aqui da igreja. Nas quartas-feiras nós temos treinamentos que a gente treina as pessoas. Agora estamos com a escola de discipulado. Quem está participando dessa escola sabe da profundidade que há num treinamento da Viva. Ali a gente fala coisas muito profundas e a pessoa vai se preenchendo. Temos quinta e sábado, por exemplo, que tem os pequenos grupos que você pode participar, você pode se envolver, pode ter mais parceria com os irmãos. Aí você vai perceber que nós temos eventos para crianças, eventos para adolescentes, eventos para jovens. Nós temos sempre disponibilizando para os membros possibilidades para que eles aprofundem ainda mais o seu relacionamento na igreja. Porque, gente, não é que você tem que parar de viver com a tua família, parar de trabalhar. Evidente que não. Você tem seus compromissos. Alguns, o máximo que conseguem é vir domingo. Glória a Deus por isso. Siga vindo domingo. O que não pode é não vir nenhum dia da semana. Aí não tem como conversar. Uma vez por semana. Tá top. Mas tu pode vir duas, vem duas. Pode vir três, vem três. Então você tem que ver, você e tua família, a questão de quanto mais eu me comprometer, mais firme, mais forte eu vou ficar. Quanto mais eu me envolver, mais santificado eu estarei. Mais eu sentirei a presença do Espírito Santo. Se nós ir para o terceiro ponto, por exemplo, vamos lá, nosso último ponto. Juntos temos experiências com Deus. A presença de Deus se manifesta de modo especial quando estamos juntos. Se você está aqui hoje, se você entrou aqui hoje para assistir um culto, provavelmente não é você que Deus vai pegar. Se tu veio aqui para prestar um culto, certamente você será um alvo do Espírito Santo hoje. Amém? Porque as pessoas, elas têm aquela ideia muitas vezes, que elas querem só participar, querem só ouvir a palavra, querem só louvar ali. Elas vão cantar, vão louvar. É um status, né? A igreja muitas vezes se torna um status social. Não, estava lá na igreja, eu sou uma pessoa de igreja, olha só, eu sou de igreja, né? Só que muitas pessoas, elas vêm aqui e Deus está o tempo todo falando, se ajoelha, erga a tua mão, chora agora. Chora, tu tem que chorar. Bota para fora essas lágrimas, você está mal. Fala comigo. Pede oração. Viu, dá uma palavra para aquela pessoa que está lá no fundo. Leva uma palavra profética lá para aquela pessoa. Viu, dá um abraço naquela pessoa. Viu, eu quero derramar um dom poderoso sobre você. Eu quero poder te consolar hoje. Eu quero poder te confortar hoje. Eu quero poder te encher da minha presença. Eu quero poder hoje dar algo para você. Eu quero poder hoje fazer algo por tua vida. Eu quero te fortalecer. Mas se a pessoa, ela está dentro da igreja, aqui do nosso espaço, né? Ou de qualquer igreja que você for participar, dentro daquele espaço, e você já está com o teu coração fechado, você já está com o teu coração apedrejado, você já está com o teu coração incrédulo, né? Você já está com o teu... Às vezes eu digo, Kleber, tem pessoas que a gente está aqui louvando, só está de braço cruzado. E daí...
toda a igreja louvando o Senhor. Se tu se identifica, peça a cura a Deus. Mas se vê nitidamente muitas vezes, a pessoa não está nem aí. E gente, você tem a certeza que da nossa parte é só bênção. Se tu vai curtir, se tu não vai curtir, se tu vai buscar ou não vai buscar, isso é problema teu com Deus. Mas eu gosto de me entregar completamente ao Senhor na coletividade, porque na coletividade eu posso receber muita coisa. Agora, claro, se o teu coração está com mágoa, se o teu coração está com rancor, se o teu coração está com ódio, se o teu coração abriga pecados, se o teu coração abriga egoísmos, se o teu coração abriga religiosidades, se o teu coração chegou num ponto que você mal consegue crer na presença de Deus, tu já não consegue acreditar na palavra de Deus, já não consegue acreditar no Espírito Santo, então você precisa buscar uma cura e falar: Deus, olha, aumenta a minha fé, porque eu estou me tornando um incrédulo. Aumenta a minha fé, que eu estou me tornando um ateu. Eu já não consigo mais sentir nada. Eu já não consigo mais ouvir nada. E quer saber? Nem estou aí se eu vou ouvir ou não ouvir, porque toda vez que eu ouço, Deus quer que eu me prostre. Toda vez que eu ouço, Deus quer que eu abandone algum pecado. Toda vez que eu ouço a palavra do Senhor, Deus quer que eu renuncie a alguma coisa de valor para mim. Toda vez que eu ouço a Deus, o Senhor quer que eu faça a vontade dEle. Então, há sim uma tentativa de espíritos malignos de fazer você duvidar daquilo que Deus quer fazer na tua vida, de fazer você pôr em xeque, em dúvida: será mesmo que isso que aconteceu aqui no capítulo 2 de Atos, eu posso sentir isso também? Será que eu posso ter essa presença? Gente, eu falo em línguas, tenho o dom de profecia, tenho o dom de revelação, eu tenho o dom de cura. Só que eu não fico dizendo, eu não fico botando placa, sabe, de jornal. Ei, aqui tem um pastor que tem todos esses dons. Tenho o dom de interpretação de sonhos. As pessoas ficam apavoradas, elas me trazem um sonho, eu falo: é isso, vamos. Como é que tu entendeu? Para a glória de Deus, isso é um dom que eu recebi do Senhor. Então, gente, por que eu estou falando de mim agora? Porque eu sou uma prova viva de que isso que acontece ali, acontece hoje. E eu sei que tem muitos que estão aqui que também têm dom de revelação, dom de língua, dom de discernimento espiritual, dom de interpretações de línguas. Tem pessoas que têm unção de coragem, unção de ousadia. Gente, aqui eu poderia fazer aqui, indicar tantas pessoas que hoje acontece ainda a presença do Espírito Santo. Ela continua acontecendo. Gente, o Espírito Santo é tão forte, eu não sei você, mas eu tive esse privilégio. Pode ser que eu crie, e por isso que Deus me deu. Todo dia, Léo, eu sinto a presença do Espírito Santo. Todo dia, desde que eu me converti, todos os dias eu sinto a presença. Não, é sentir nas costas fogo, é sentir por tudo. Gente, agora eu estou sentindo dele aqui. É presença mostrando que ele está dentro mesmo. Alguns não têm isso, porque às vezes é a personalidade, às vezes é a porção de fé que Deus dá para cada um. Mas infelizmente também tem pessoas que não querem isso. Às vezes Deus quer dar experiências, às vezes Deus quer trazer para você testemunhos pessoais. A verdade é o seguinte: Deus quer que você pare de viver de TBT espiritual e viva do hoje com Ele. Eu tenho visto no Facebook aí, mais um TBT de batismo. Sim, mas e os de agora? Não dá mais que a pandemia. Parabéns, covarde. Há 5 anos atrás Deus falava comigo, TBT. Gente do céu, o nosso Deus é vivo e está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, galera, eu jamais vou deixar de crer numa coisa dessas. Cara, você não precisa viver de TBT, viva do hoje, viva do agora, viva já o amanhã que Deus vai te dar bênçãos. Queridos, Deus é bom, mas cabe a você crer. E a questão é, com quem você anda reunido? Com quem você está se encontrando? Com quem você está falando? Com quem você está tendo um bate-papo? São pessoas com esse papo que eu estou dando aqui? Se são, eu tenho certeza que tu vai ser cheio do Espírito Santo. Se são aquele tipinho de pessoa que recebe a palavra de Deus, eu não vou porque é um ponto de vista dele, o meu... Rapaz, se tu conhece alguém que faz da palavra de Deus um ponto de vista, fuja desse endemoniado. Fuja. Se tu conhece alguém
que põe em xeque a palavra direcionada de Deus. Se tu conhece alguém que não sente nada, não ouve a voz, não tem testemunho para contar, não consegue ser amiga de Deus, sai correndo o mais rápido possível. Sabe por que eu falo isso? Porque tu vai se tornar igual. Ai, mas é meu amigo, a minha amiga. Gente, não sei se você sabia que amigo é aquele que tu escolhe para concordar com você e você concordar com ela. Mantenha amigos que eram de Deus e que hoje não são, e vai ver o que vai acontecer contigo. Eu não me importo se é maçônica, se ela é idólatra, eu não me importo se é macumbeira, se é axé, não me importo se é casada 5, 6, 7 vezes, se está em adultério. É amigo de infância. Vai nessa e você vai ver aonde você vai parar. Eles estavam reunidos quem ali, queridos? Muçulmanos, budistas, hinduístas? Não, eram todos cristãos. E não só cristãos, cheios ali da glória do Senhor. Eles estavam esperando em Deus. Eles estavam buscando a Deus. Eles estavam sendo santos para o Senhor. Eles queriam Jesus vindo através do Espírito Santo. Eram esses caras que estavam reunidos. Ali não tinha o famoso ecumenismo. Cada um ora para o seu santo. Tu ora para o teu santo, tu ora para o teu outro santo. Agora tu ora para o demônio, eu vou orar a Deus. Vamos fazer uma reunião ecumênica. Meu Deus do céu. A Bíblia nunca disse para nós sermos ecumênicos. Disse para nós sermos unidos na mesma fé. Ai, mas o meu perfil social, educado, me machuca. Que pena. Quando se reúne com alguém que não pertence à tua fé, que não pertence à tua esperança, que não pertence aos teus desejos, você perde tudo isso. Amém, gente? Isso é uma advertência pastoral. Agora, pelo contrário, se você tem buscado se reunir com pessoas de Deus, com pessoas que ouvem a Deus, com pessoas que têm intimidade com Deus, se você tem ouvido essas pessoas, se você tem seguido essas pessoas, se você tem se relacionado com elas, se você tem aberto a tua casa para jantar, almoçar com elas, eu tenho certeza que você vai ter muitas experiências com o Espírito Santo. Amém, gente? Então o que acontece, queridos, hoje, vamos passar para a conclusão. Vamos lá. Pode vir o Juan aqui para frente também. Nós vamos já daqui a pouco finalizar. A conclusão diz o seguinte: atraia e desfrute da presença de Deus, manifesta na coletividade de sua igreja. Gente, eu sei que tem algumas pessoas que estão aqui hoje que possuem mágoa no coração, que possuem falta de perdão, que possuem pecados praticados e não vencidos, que possuem problemas financeiros de todas as formas, que possuem incredulidades, pensamento de incredulidade. E você tem tentado vencer isso, mas não tem conseguido, Muitas vezes você tem tentado se levantar das tuas carnalidades e você não consegue vencer. É por causa do seguinte, queridos: você jamais vai conseguir vencer sozinho. Você jamais vai conseguir se libertar sozinho. É para isso que Deus enviou o Espírito Santo, para que Ele habite dentro de nós, nos dê a capacitação, com o poder dEle, nós vencermos pecados, nós perdoarmos pessoas, nós prosperarmos, alinharmos a nossa vida, nos organizarmos como ser humano e sermos uma bênção. Mas para isso, você precisa crer que esse poder que vem sobre ti é um poder que se manifesta na tua vida. A Bíblia fala muito também sobre o batismo do Espírito Santo. A pessoa, quando ela entrega a vida para Jesus, ela recebe o Espírito Santo. Porém, muitos recebem o Espírito Santo e não têm intimidade com o Espírito Santo, e não querem saber dessa presença. O Espírito Santo está ali, a pessoa não lê a Bíblia, a pessoa não ora, a pessoa ela é cristã, mas ela não tem intimidade com Deus, não tem poder de Deus, vive pecando. O que está faltando? Aquilo nós chamamos de plenitude ou batismo no Espírito Santo. É aquele momento que você chega e diz: Espírito Santo, tu está dentro de mim, me possua agora.
Quero que você me possua agora. Toma meus pensamentos, toma minhas emoções, me coloque dons agora, me dê dons, dom de língua, dom de profecia, todos os dons que o Senhor tem aqui, me escolha algum, me dê. Eu preciso estar empolgado na tua presença, eu preciso manifestar a tua glória. Quando você se converte, você recebe o Espírito Santo. Quando você é batizado, o Espírito Santo recebe você.